Daniel 5, 20 e 21 diz o seguinte. Isto é Daniel que está a falar com o rei Belsazar, e ele vai relembrar a história de Nabucodonosor para ele e diz-lhe: mas quando o seu coração, o de Nabucodonosor, se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória e foi tirado dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Penso que todos nós conhecemos essa história, certo? Mas vamos prestar atenção aqui a um ponto. Quando o seu coração se exaltou. Irmãos, uma das coisas que a Bíblia mais condena ao longo de todos os seus livros, e uma das coisas que Deus também mais condenou através do ministério de Ellen White, foi o orgulho, a soberba, a autossuficiência. E vejam, para nós sermos orgulhosos, soberbos, não precisamos de ser ímpios, incrédulos, não é? Aqueles que não creem em Deus. Pelo contrário. Normalmente, os maiores soberbos estão dentro da igreja, no nosso meio. Tanto que vejam só alguns versículos. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Outro texto. Ainda que o Senhor é excelso, exaltado, atenta todavia para quem? Para o humilde. Mas ao soberbo, conhece-o de longe. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, não é? Aqueles bajuladores. E a língua que fala soberbamente. Certo? Com orgulho. E por fim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E existe uma inumerável quantidade de versículos só sobre este tema. Seria impossível numa manhã falarmos de tudo, mas que possamos atentar para alguns aspectos. Nabucodonosor bastou, dentro de si mesmo, no seu íntimo, começar a achar que era muito bom. E foi motivo suficiente para Deus lhe trazer uma grande humilhação. Exaltou-se o seu coração. O orgulho não começa por fora, começa por dentro. E depois manifesta-se. Mas há pessoas que conseguem esconder mais, outras demonstram mais, mas começa cá dentro. E esse é um dos maiores pecados. É uma das coisas que Deus mais odeia no seu povo, encontrar gente orgulhosa, soberba. Tanto que, vejam só este texto de Ellen White. Os guias judaicos, certo, da nação dos judeus, estavam cheios de quê? Não é só orgulho, é orgulho quê? Ok, temos aqui uma frase interessante. Orgulho espiritual. O que seria isso? Continuando, explica-se. O seu desejo de glorificação própria manifestava-se mesmo no serviço do santuário. Amavam os melhores assentos na sinagoga. Amavam as saudações nas praças. E satisfaziam-se com a publicação, a menção, não é, dos seus títulos por lábios de homens. Vejam só o seguinte. Normalmente, quando nós lemos um texto na Bíblia, ou um texto no Espírito de Profecia, nós devemos sempre pegar no quê? No princípio, certo? Então vejam só, vamos pegar no princípio deste texto e aplicá-lo à nossa realidade. Porquê? Porque acredito que isso vai causar mais impacto, ok? Vejam só o seguinte, e se o texto agora fosse assim? O princípio está lá, só mudou a realidade. Muitos membros da igreja estão cheios de quê? Orgulho espiritual. O seu desejo de glorificação própria manifesta-se mesmo onde? No serviço da igreja. Amam os melhores lugares e cargos onde? Na igreja. Amam que outros irmãos os reconheçam e satisfazem-se com a publicação e menção das suas qualificações por lábios de homens. O texto não causou agora mais impacto? Porquê? Porque foi adaptado à nossa realidade. E é assim sempre que nós devemos ler a Bíblia. Pegar no texto, meditar no princípio do texto e aplicá-lo a nós. Vejam só,
Será que isto não tem sido a realidade, não só na nossa igreja, como em outras igrejas ao redor do mundo, nacionalmente? Será que nós somos como os fariseus, cheios de orgulho espiritual, gostamos de ser reconhecidos, gostamos de mostrar-nos, não é? Será que nós estamos a ser soberbos e nós não sabemos? Vejam só. Quem é que aqui conhece Judas, que traiu Jesus? Toda a gente, certo? E todos nós sabemos qual foi o seu fim. Mas vejam que texto tão interessante aqui, encontrado no Desejado de Todas as Nações, acerca dele. Eu peço que vocês prestem atenção. Diz o seguinte: Judas era altamente considerado por quem? Pelos discípulos. Ok? E exercia sobre eles o quê? Grande influência. Mas ele era Judas. Mas ele era tido em grande consideração. Tinha em elevada estima o quê? As próprias aptidões, as suas qualificações. E considerava os seus irmãos, os outros discípulos, como muitos inferiores a si, mas não como pessoas, mas no quê? No discernimento e na capacidade. Ok? Ele achava, não, isto realmente, eles não são como eu. Realmente eles têm pouca capacidade de percepção, de discernimento, não é? Saltando, diz assim passava Judas em revista todos os discípulos. Não é? Ele começava a analisar cada um. Não, ele não tinha qualificações para estar aqui, eu sou melhor que ele e tudo mais. E lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em perplexidades e apuros se não fosse o quê? A sua habilidade como administrador. Isto era o que ia na cabeça de Judas. Ele diz, considerava-se o capaz, o inexcedível. Era, na sua própria estima, o quê? Uma honra para a causa. E como tal se apresentava sempre. Deixem-vos fazer uma pergunta. Judas foi uma honra para a causa? Era uma honra para a causa? Será que não? Vejam só o seguinte, vejam o próximo texto. Vejam só a parte em azul. Judas amava o grande mestre e anulava estar com ele. Ok? Judas, ele realmente amava Jesus e queria estar com ele. Ok? Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida. Ok? Normalmente não se conta isto acerca de Judas, mas ele realmente queria ser transformado por Jesus. E esperava experimentar isso mediante o quê? A sua ligação com quem? Com Jesus. Foi por isso que ele quis ser um dos discípulos de Jesus. O Salvador não repeliu Judas. Jesus não o repeliu. Der-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de quê? Evangelista, ok? Dotou-o de poder para quê? Venham lá. Dotou-o de poder para quê? Curar os doentes e quê? Quantos daqui já expulsaram um demónio? Ninguém, mas Judas expulsou. Quem é que aqui já fez missões no estrangeiro, não é evangelista? Talvez poucos. Mas Judas ele fez isso. Okay? Era evangelista, ia de cidade em cidade, como os discípulos, para pregar o Evangelho. Então, se calhar, visto desta perspectiva, Judas era muito melhor do que nós que estamos aqui. Certo? Mas qual foi o problema? E o problema está aqui destacado a vermelho. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Tanto que se vocês virem no slide anterior, nota-se que Judas não se rendeu inteiramente. Porquê? Porque ele ainda tinha a si mesmo em muita consideração. Ele não se humilhou, não se deixou render perante Jesus para aprender dele, negar o seu eu. Pelo contrário, ele achava que era uma honra para a causa e que se não fosse ele, a igreja, a obra de Deus, não seria como ela era. Judas estava cego para a sua condição. Tanto que, vejam só este texto. Há muitos que ouvem os ensinos de Cristo. Deixem-me fazer uma pergunta. Quem daqui ouve os ensinos de Cristo? Todos nós, todos vocês estão a ouvir agora os ensinos de Cristo. Ok? Mas o que é que diz? Não os praticam, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas os seus frutos são de modo a desgostar aos que não são membros. E como é que são essas pessoas? Vejam só, são jactanciosos e oram e falam como orgulhosamente, exaltando-se a quem? Não é a Deus, mas a si mesmos. Contando o quê? As suas boas ações. E como os fariseus,
agradecendo, por assim dizer, a Deus, porque não são como os outros homens. Vejam só, irmãos, quantas vezes nós, pelo menos em pensamento, não expressamos realmente aquele irmão, nem sei como é que ele está aqui na igreja, não é? Eu até posso ser muito pecador, mas não chego ao ponto daquele irmão, não é? Mas isso é soberba. Isso é o coração elevar-se. Mas como Deus muitas vezes não nos dá o mesmo castigo que Nabucodonosor, o que é que acontece? Continuamos na soberba e nós não nos apercebemos. Mas vejam só o que é que se diz acerca dessas pessoas. No entanto, esses mesmos são fraudulentos, aproveitam-se de outros nos negócios, não dão bons frutos e as suas palavras e atos são injustos. Ok? Muitas vezes, para com os outros irmãos, acabam até por ser injustos. Acabam por julgar as suas intenções, não é? Acabam por dizer coisas que não deviam. Quando estão em casa, tratam mal a família, certo? Demonstra-se quem são na realidade. Mas na igreja, têm uma capa de justiça própria. Oram orgulhosamente. No seu coração dizem a Deus, realmente graças te dou, porque eu não sou como certas pessoas que andam mesmo na igreja, não é? Mas vejam só. Diz ainda que eles parecem cegos à sua própria condição, destituída e miserável. Vejam só, irmãos, muitas vezes nós podemos estar nesta condição sem nos apercebermos. Foi assim que estavam os fariseus, foi assim que estava Judas e é assim que estão muitos hoje em dia. E podemos ser nós. Podemos ser nós. Por isso é que a Bíblia apela tanto a considerarmos, a refletirmos, a fazermos uma autoanálise. Porque muitas das vezes estamos em condições terríveis, terríveis, que se Deus nos arrebatasse diretamente à sua presença, seríamos fulminados. Entendem? Tanto que, diz o seguinte, foi-me mostrado que o texto seguinte é aplicável aos que se acham em tal ilusão. Vamos ler então Mateus 7. É um texto conhecido, mas se visto nos seus detalhes, é um texto intrigante e bastante importante. Mateus 7, 21 a 23. Ok? Mateus 7, acompanhem comigo, está bem? 21 a 23. Diz assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, ou seja, sem remorso algum, vou-lhes dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se vocês prestarem bem atenção ao que o texto está a dizer, está a falar de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas são os lá de fora, como nós costumamos chamar? Sim ou não? Não. Está a falar de pessoas que são quê? Cristãs, certo? Seguidoras de Jesus. E essas pessoas são aquelas que se sentam no banco atrás na igreja e não fazem nada o ano todo e vão-se embora, sempre pela porta todos os sábados? Não. Está a falar de pessoas ativas. Pessoas que dizem: Senhor, nós não expulsámos, não fizemos, não é? E o que é que Jesus diz acerca dessas pessoas? Verso 23. O que é que diz? Mais alto, irmãos. O que é que Jesus diz? Como é que isso é possível? Como é que é possível pessoas que estavam na igreja, que tinham cargos, que estavam efetivamente a pregar e levar Jesus aos outros, podem chegar no juízo final e Deus lhes dizer assim: nunca vos conheci? Sabem porquê? Isto tudo tem a ver apenas com um aspecto: a nossa relação pessoal com Deus. Deus não está tão interessado acerca do que tu fazes, se primeiro não tiveres uma relação pessoal com Ele. E como assim uma relação pessoal? Todos nós lemos a Bíblia, certo? Estamos aqui na igreja. Como assim uma relação pessoal? Lembram-se do caso de Judas? Qual foi o problema dele? Não se rendeu inteiramente a Cristo. Ou seja, enquanto nós não nos humilharmos perante Deus, enquanto nós não reconhecermos que temos sim faltas e as nomearmos perante Deus sinceramente, dizendo a Deus: Senhor, muitas vezes não tenho vontade de ler a Bíblia, Senhor.
Tenho feito coisas erradas, tenho feito isto ao meu irmão, à minha família. Enquanto nós não assumirmos que somos miseráveis perante Deus, não de boca, mas de coração, nós não estamos a entrar numa relação estreita com Deus. E isso é o que vai levar muitos à perdição. Fazem isto, fazem aquilo, mas no final das contas estão longe de Deus. Tanto que na continuação, Ellen White diz o seguinte: aí está a maior ilusão que pode afetar o espírito humano. Qual é que é a maior ilusão que pode afetar alguém? Pessoas que creem que são justas quando estão erradas. Julgam estar a fazer um quê? Uma grande obra onde? Na sua vida religiosa. Mas não estão. Porque falta-lhes o essencial. Uma relação estreita com Deus. E Ellen White diz que isso é o maior engano, a maior ilusão que nos pode sobrevir. Será que nós não estamos encantados com essa ilusão na nossa vida? Será que nós fazemos coisas para Deus, estudamos a escola sabatina, não é? Participamos na igreja, servimos a outros, mas está-nos a faltar o essencial, a nossa entrega de coração a Deus? O único serviço que Deus aceita é um serviço de coração. Não é um serviço por obrigação. Não é um serviço para nos mostrarmos. Não é um serviço só simplesmente porque queremos ajudar outros, por mais que seja legítimo. Deus quer um serviço motivado por uma ligação vital com Ele. Tanto que isto está a referir-se basicamente ao que já mencionámos, que é o seguinte: no dia do juízo, alguns apresentarão o quê? Esta ou aquela que boa ação. Como pretexto para quê? Receberem consideração. Eles dirão: eu montei um negócio para vários jovens. Dei dinheiro para fundar hospitais. Aliviei as necessidades das viúvas e acolhi os pobres na minha casa. São ações boas ou não são, irmãos? Dignas de louvor. Mas agora vejam só o seguinte. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo o que fizeram, o próprio eu foi realçado consideravelmente. Vejam só o seguinte. Coisas que nós, à partida, quando lemos, são boas, e são legítimas, são boas, muito boas até, mas para Deus não são agradáveis. Como assim, Senhor? Como assim não são agradáveis? Porque tu fizeste pelos motivos errados. E até que ponto é que será que o nosso eu não está entrelaçado, não é? Misturado com as nossas ações? Nós podemos dizer: não, eu vou ajudar aquela pessoa porque ela precisa, mas eu também vou mostrar um bocadinho. Não, mas é para ajudar aquela pessoa, não é? Eu vou pôr no Facebook, não é? Não. Será que nós, mesmo que inconscientemente, tentando nos enganar a nós mesmos, será que nós não estamos realmente motivados pelos motivos errados, pelo egoísmo, por mais que misturado com coisas boas? Vejam só, pode ser 99% de motivações corretas, mas basta 1% de egoísmo para Deus detestar a tua ação, o teu serviço. Entende, irmãos? Isto é muito grave. Tanto que Ellen White diz que cada atitude é virtuosa ou viciosa, certa ou errada, segundo o quê? O motivo que a impele. É a mesma coisa. Cada ação deriva a sua qualidade do motivo que a prontificou. É um motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as como ignomínia ou elevado valor moral. Ou seja, como é que eu sei, quando um irmão faz uma coisa boa, se ele realmente está a agradar a Deus? Não sei. Não me compete a mim. Isso é entre o irmão e Deus. Entendem? Eu posso estar aqui a falar neste momento para vocês, aqui de cima, mas só Deus sabe a minha condição e eu próprio. Muitas vezes até me posso enganar a mim mesmo, mas Deus sabe. Por isso é que eu preciso todos os dias de fazer uma autoanálise, para ver se há em mim algum caminho mau. Tanto que vocês devem se lembrar de Salmos. Venham comigo, Salmos 139, penso que são os versos 23 e 24. Salmos 139, versos 23 e 24. Exatamente. Diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que é que o salmista está aqui a pedir? Senhor, sonda-me. Se eu tenho alguma coisa ainda que eu preciso de mudar na minha vida, mostra-me. Mas quantos de nós realmente gostam que Deus lhes mostre os seus defeitos? Ninguém. Mas se nós queremos realmente ser salvos, nós precisamos de fazer esta autoanálise. Precisamos perguntar, Senhor, será que eu ainda tenho motivos egoístas que me impelem a fazer certas coisas? Mesmo na tua casa, no teu serviço, na igreja, perante os outros lá fora. O que é que me motiva? Vamos pegar agora no exemplo dos fariseus. Quando João estava a pregar no deserto da Judeia e os fariseus e saduceus foram ao seu batismo, esse intrépido pregador de justiça disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós pensamos: João Batista, estás a ser demasiado duro com os fariseus. Não estás a julgá-los, eles vieram ao teu batismo, então não estás a ver que eles estão convertidos? Mas agora vejam só a continuação do texto. Indo ter com João, esses homens não foram impuídos pelo quê? Motivos corretos. Batizaram uma coisa má? Não. Querer-se batizar uma coisa má? Não. Mas eles estavam aí por motivos corretos? Não. E foi por isso que foram extremamente condenados por Deus e pelo mensageiro de Deus. Ok? Vejam só, quais eram na realidade os seus motivos? Eles eram corruptos de princípios e prática, não compreendiam, porém, a sua verdadeira condição. Lá está, volto a referir isto. Muitas das vezes nós vamos por motivos errados fazer coisas, mas nós não temos verdadeiramente a condição, a consciência do que estamos a fazer, entendem? Muitas vezes podemos estar cegos para a nossa realidade, à nossa condição. E era o caso dos fariseus, ok? Porque se calhar também se estavam a tentar enganar eles mesmos. Não, isto aqui nós vamos fazer isto e tal, mas sempre com motivos errados. Cheios de orgulho e ambição, não hesitariam em lançar mão de qualquer meio que os habilitasse a exaltar o próprio eu e fortalecer a sua influência entre o povo. O que é que eles na realidade queriam? Exaltar-se e fortalecer a sua influência sobre o povo. Por isso é que eles foram ao batismo de João. O batismo ministrado por esse jovem mestre popular poderia, pensavam eles, ajudá-los a cumprir esses desígnios de maneira mais bem sucedida. Conseguem agora entender porque é que eles foram repreendidos? Mas quem é que do povo conseguia perceber a sua real motivação? Talvez muitos não entenderam. Mas Deus sabe. Tanto que eu peço que vocês abram comigo. Vamos a Apocalipse, ok? 2, 23. Apocalipse 2, 23. Isto é Jesus que está a falar, ok? Ele está a dar testemunho às igrejas e ele diz o seguinte nesse versículo. Podemos ir um bocadinho mais à frente no versículo que diz: e todas as igrejas saberão o quê? Que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus sonda o coração. Lembram-se da história de Samuel? Samuel, ele foi ver quem seria o próximo escolhido de Israel, viu lá os irmãos de Davi, ele pensou que seria o mais velho. Não, este aqui tem realmente perfil para isso, as qualificações dele. Será um ótimo rei de Israel. Mas Samuel conseguia ver o coração? Não. E foi por isso que Deus disse a Samuel: eu atento para o coração, não para a aparência. Porque vejam, Deus não está tão importado com as qualificações da pessoa, porque é Ele quem as dá. Se Deus quiser capacitar este jarro aqui para poder ser usado no seu serviço, Ele pode fazer. Foi isso que João Batista disse aos orgulhosos fariseus. Ele disse: Deus pode transformar nestas pedras filhos de Abraão. Filhos de Abraão são aqueles que realmente são filhos de Deus, os filhos da promessa, não os da carne. Ok? Ou seja, não nos orgulhemos demasiado, porque, como em Gálatas diz, Gálatas 6.3, se alguém considera ser alguma coisa não o sendo, engana-se a si mesmo.
E já na Bíblia diz, quem é o homem para que te lembres dele? Nós não somos ninguém, não somos nada. Não somos nada. Por isso, cuidado quando nós achamos que somos alguma coisa ou que a igreja, a obra de Deus, depende de nós. Não depende. Se Deus quiser dispensar, Ele dispensa-te e põe outro no teu lugar. Nós não somos indispensáveis. Se Deus quisesse, Ele punha os anjos a trabalhar. Fazem muito melhor serviço do que nós. Entendem? Por isso nós temos de ser gratos todos os dias a Deus, porque podemos ser usados, ter essa oportunidade e não nos vangloriarmos nisso. Isto é importante. Toda a negação do eu, toda a manifestação de um espírito cobiçoso é registada onde? Nos livros do céu. Para quem não sabe, nós neste momento estamos a passar por aquilo que nós chamamos o juízo investigativo. Ou seja, é neste momento que estão a ser analisados todos os casos de todos aqueles que professaram, pelo menos uma vez, servir a Deus na sua vida. Começando pelos aqueles que já morreram, começou por Adão e está a ir por diante. Nós não sabemos quando passará para nós. Mas uma coisa é certa, e isto é certo, que, independentemente de quando chegar a nossa vez de comparecer diante do tribunal, perante o registro da nossa vida, a verdade é que nós estamos a ser registados e que vamos passar por ele. Tanto que diz, um santo vigia anota cada palavra e ação da nossa vida. E quando diz cada palavra é porque é mesmo cada palavra. Ok? Cada palavra, cada ação. A mão que escreveu os caracteres sobre a parede do palácio de Belsazar está a escrever por toda a parte. Deus está aqui. Deus está em todo lugar. Todas as nossas palavras, todos os nossos planos, todos os nossos motivos secretos, que ninguém sabe, mas eu sei, estão a ser pesados nas balanças da infinita justiça e verdade. E isto é muito sério. Se os motivos estão a ser registados no céu e eles vão servir de testemunha contra mim ou a favor de mim no juízo, o que é que eu tenho de fazer? Como o salmista disse, sonda, ó Deus, o meu coração. Se eu estiver realmente, Senhor, a pecar contra Ti por egoísmo, por exaltação do eu, por soberba, ajuda-me. Mostra-me isso e com o Teu poder ajuda-me a mudar. Vejam só, Hebreus 4:12. Vamos a Hebreus 4:12. Hebreus 4, pode ser o 13, o versículo 13, diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não adianta eu orar perante Deus a tentar me justificar ou a tentar pôr uma capa bonita perante Deus com palavras Santíssimo Deus, Eterno Pai. Não, não funciona isso. Deus não se deixa enganar. Não vão ser as minhas lindas palavras que o vão convencer de alguma coisa. Nós aparecemos diante de Deus tal qual estamos. Ele olha para nós tal qual estamos. Nus, sem justiça própria. Por mais que nós queiramos fabricar tecido de justiça própria, nós não temos. Por isso, quando nós oramos a Deus, devemos aproveitar esses momentos para ser o mais sinceros possíveis. Entendem? Não adianta esconder nada de Deus. Vocês só estão a enganar a vocês mesmos e vocês estão a ser considerados por Deus como mentirosos. Nós não podemos achar que podemos esconder algo de Deus. Jonas tentou fazer isto, tentou fugir da presença de Deus. Foi apanhado. Não temos como fugir. Deus sabia o coração dos fariseus. Não tinham como fugir. E nós não temos como fugir. Sejamos sinceros. Uma religião legalista tem sido considerada uma forma correta de religião para este tempo. Mas é engano. A repreensão de Jesus aos fariseus é aplicável aos que perderam do coração o primeiro amor. Uma religião fria, legalista, jamais pode levar almas a Cristo, pois é destituída de amor. É religião sem Cristo. Entendem porque é que eu vos disse que Deus tem em conta, principalmente, não aquilo que nós fazemos, mas a nossa relação com Ele? Porque se nós bem quiséssemos, podemos ter uma religião legalista, de formas, de cerimónias. Posso fazer muito serviço,
Mas se não for motivado pelo motivo correto, que é uma relação com Deus, legalismo, puro legalismo. E Deus não tem em consideração esse tipo de serviço para ele. Quando jejuar e orar, algo que nós somos recomendados a fazer na Bíblia, é uma ordem. Mas, quando é praticado num espírito de justificação própria, dizendo, Senhor, Tu podes-me atender agora porque estás a ver que eu estou-me aqui, não é, a fazer penitências, estou aqui a jejuar, já não como há muito tempo, não é? Estou aqui a orar para que Tu me respondas e faças a minha vontade. Não é esse o motivo do jejum e da oração. O jejum e a oração é simplesmente para compreender a vontade de Deus mais plenamente, não para fazer Deus descer ao meu nível e satisfazer-me todas as minhas vontades. Não é esse o motivo. E cada vez que alguém faz isso, dizendo, eu portei-me muito bem, Senhor, agora podes atender ao meu pedido, está a tornar aquilo abominável diante de Deus. E isto é grave, ok? A solene assembleia de culto, que nós estamos a fazer aqui agora, a rotina de cerimónias religiosas, a humilhação exterior, o sacrifício imposto, tudo proclama ao mundo o testemunho de que o praticante dessas coisas se considera justo. Agora vejam só bem o que é que ela diz. Estas coisas chamam a atenção para quem? Para o observador de deveres rigorosos, dizendo, este homem tem direito ao céu, mas é tudo engano. As obras não nos comprarão a entrada no céu. Talvez nós aqui na igreja possamos fazer grandes demonstrações, ok? Talvez nós possamos orar, não é? Dizer lindas palavras, possamos dar testemunho, contar as coisas boas que nós fizemos aos outros. Mas tudo isso, se não for motivado realmente pelo Espírito correto e for somente para chamar a atenção dos outros irmãos para nós e para o que nós estamos a fazer para Deus, não vale nada. E é abominação perante Deus. Tanto que se vocês forem comigo aqui em Mateus 6, Mateus capítulo 6, vocês vão ver Jesus a condenar certas atitudes e vocês sabem o que é. Por exemplo, se nós começarmos a partir do versículo 1, diz, guardai-vos de fazer a esmola diante de quem? Dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o quê? A sua recompensa, o seu galardão. Isso vai ser repetido, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, não é? Como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o quê? A sua recompensa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu vier ter com um irmão, não é? Mostrar aqui à igreja que eu andei a jejuar, não ia parecer assim, meio fraco, não é? Assim, desfigurado. Os irmãos disserem, uau, realmente isto aqui é um homem de Deus, não é? Jejuou. Deus realmente deve ter-o em muita consideração. Já recebi a minha recompensa, já recebi o meu louvor. Foi o louvor desses irmãos. Mas Deus não me vai louvar, não me vai glorificar. Isso é o sentido. Já receberam a sua recompensa. Já recebi o que eu queria. Eu não queria louvores, foi isso que eu recebi. Mas agora Deus vai me dar o louvor? Não. Por isso é que Jesus diz, faz as coisas em secreto, porque o teu Pai, que te vê nos céus, te há de recompensar publicamente. Ok? Nem que seja no céu. A Assembleia dos Santos e Jesus vai dizer, vai pôr a coroa e dizer, cá está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não é? Porquê é que nós almejamos tanto a glorificação por parte dos outros para aquilo que nós fazemos agora, aqui? Sendo que nós vivemos num mundo em que muitas vezes nos julgam e nos interpretam incorretamente. Porquê é que será que nós queremos tanta aprovação de homens, de pessoas, dos irmãos? O que é que nós vamos ganhar com isso? Lá está, é o eu. Eu quero que me reconheçam. Eu quero que me mencionem. Eu quero que olhem para mim. Eu quero que vejam que eu estou a ser servo de Deus. Será que
se eu fizesse alguma coisa para Deus e não dissesse a ninguém, ninguém ficasse a saber, nem na minha família, nem cá na igreja, não é? Será que eu faria com a mesma disposição? Não é? Será que, um exemplo, uma senhora idosa estivesse a atravessar a estrada, certo? E está muita gente ali a ver, eu ajudava a senhora, não é? A levar-lhe os sacos e tudo mais, a atravessar com ela. É fácil assim, não é? Mas será que, se ninguém estivesse, fosse uma rua solitária e estivesse uma senhora idosa a passar, será que eu ia com a mesma disposição? Agora vou estar a perder o meu tempo, ninguém está a ver. Não é? Pensemos nisto. Será que se eu fizesse as mesmas coisas que eu faço para Deus, para os outros, mas sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem as pessoas no Facebook saberem, sem as pessoas no Instagram saberem, eu faria da mesma maneira? Isto é um bom exercício. Porque se nós fazemos as coisas somente, ok, não só para ajudar, mas também para os outros verem, o também aqui é que está errado, ok? Nós não devemos fazer para os outros verem. Agora vejam só. Ninguém está mais distanciado do reino dos céus do que os bêbados, os que fumam, os que usam drogas. É isso que diz o texto? Então, mas quem é que são estas pessoas que estão o mais longe possível do reino dos céus? Os formalistas. Justos aos seus próprios olhos. Cheios de quê? Orgulho. E realizações pessoais. O orgulho espiritual. Eu fiz isto para Deus. Eu fui ajudar a comunidade. Eu fiz isto aqui na igreja. Ninguém esteve disposto a limpar aqui a igreja, mas eu estive. Eu estive cá. Não é? Quando ninguém podia ajudar, eu fui lá ao som. Não é? Eu tenho servido aqui. Se não fosse eu, não sei como é que estaria a igreja. És a pessoa mais distante do céu neste momento. É o que o texto diz. E apesar dessas pessoas se glorificarem tanto, estão totalmente destituídas do Espírito de Cristo. Embora inveja, ciúmes e amor ao aplauso e à popularidade os dominem. Muitas vezes nós podemos estar orgulhosos do que fazemos para Deus, mas estamos com sentimentos de inveja, não é? Quando vemos alguém a assumir uma posição melhor, quando vemos um irmão que acabou por ir no meu lugar, começamos assim a dar um sentimento de não gostei disto. Não é? Então não me reconheceram, o irmão não me cumprimentou à porta. Não é? Começamos com ciúmes, eu podia estar no lugar dele, fazia melhor serviço do que ele. Não é? As pessoas estão dominadas por esse espírito. Mas não sabem, muitas vezes estão cegas para a sua condição. E que não sejamos nós. Eles pertencem à mesma classe daqueles a quem João se dirigiu chamando-os raça de víboras, filhos do maligno. Tais pessoas já acham-se onde? Entre nós, despercebidas, insuspeitas, ninguém sabe, mas elas estão. Elas servem à causa de Satanás, mais efetivamente do que os mais vis e devassos, pois esses, os vis e devassos, não disfarçam o seu verdadeiro caráter, são o que são. Eu não sei se vocês captaram a mensagem, mas estas pessoas estão despercebidas, não é? Têm muito do eu, mas estão despercebidas. Nós quase nem notamos, não é? Porque é como Jesus diz, o joio e o trigo crescerão juntos até à ceifa. Podemos ver alguém cá à frente a fazer uma coisa muito boa para Deus e nós achamos que está a fazer. Mas na realidade a pessoa sabe que entre ela e Deus que não está a fazer bem e muitas vezes não está consciente com isso, ok? Mas diz que essa classe de pessoas serve mais efetivamente a Satanás do que os bêbados, os alcoólatras, tudo mais. Ok? Porquê? Porque eles são o que são. Mas essas pessoas aparentam ser o que não são. E como eu disse, uma das coisas que Jesus mais critica ao longo de toda a Bíblia, e especialmente quando esteve cá na Terra, de tantas coisas que Jesus poderia ter dito, a maior condenação que ele impôs foi a hipocrisia, o orgulho. Porquê? Porque Jesus sabia que muitos se vão perder por causa disso. Porquê que acham que Ellen White diz que muitos dos adventistas do sétimo dia são de perder? Nem 1 em 20. Porquê? Porque precisamente eles acham que por saberem a verdade, por estarem na igreja certa, se vão salvar. É por isso que muitos de fora vão ocupar o lugar deles, quando saírem.
E agora vejam só que interessante. Eu lembro-me que nos últimos tempos surgiu assim uma frase, não é? Eu vou, iremos todos, não é? Surgiu isso. Mas vejam só que dizer eu vou não é sinónimo de que eu realmente estou a servir a Deus ou que realmente eu amo a Deus. Sabem porquê? Vejam só. Na parábola, o filho disse que eu vou, Senhor. Vocês sabem essa parábola em que tinham os 2 filhos. Chegou o pai e ele disse, eu vou, já vou ter contigo para trabalhar na vinha. Quando o pai foi ter com o outro, ele disse, eu não vou, esquece, eu vou trabalhar na vinha o quê? No final das contas, aquilo que disse, eu vou, não foi. Mas o que disse, eu não vou, foi. E vejam só, o filho disse, eu vou, Senhor, apresenta-se como fiel e obediente. Porém, o tempo mostrou que o quê? A sua pretensão não era real. Foi da boca para fora, eu vou, pai, eu vou. Não tinha verdadeiro amor ao pai, lá está. Serviço sem real motivação pelo amor de uma ligação vital com Deus. Por isso é que em 1 Coríntios 13, não vamos ler para não perder muito tempo, diz assim, se não tiver amor, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu me entregasse para ser queimado, não valeria de nada. Porquê? Porque é como nós estamos aqui a dizer. Se nós não somos motivados pelo amor de Deus, se nós não somos motivados por uma ligação que temos verdadeiramente com Ele, se é só por formalismo, se é só para ficar bem perante os irmãos, se é só porque eu sei que se eu não fizer vou ser condenado no juízo, esqueçam. Não dá. Não é isso que Deus pede. Entendem a situação do amor? E é engraçado que em 1 Coríntios 13 diz que o amor não se ensoberbece. O amor não se exalta. Temos de começar a redefinir, a ver melhor a definição de amor bíblico. A definição de amor bíblico, uma das coisas é o contrário de egoísmo, o contrário de exaltação e do eu. Algo que muitos de nós não temos. Assim, os fariseus orgulhavam-se da sua santidade, porém, quando provados, foram achados em falta. Quando era do seu interesse, cumpriam exatamente as exigências da lei. Mas ao ser-lhes requerida a obediência, aquela obediência verdadeira que exige renúncia do eu, anulavam toda a força dos preceitos de Deus por meio de ardilosos enganos. Ou seja, os fariseus eram daquele tipo de pessoas que fazem aquilo que lhes convém, não é? Se calhar até participam na distribuição, ajuda de comunidade, aqui na igreja, não é? Assim, cargos que se mostrem. Mas, quando na sua vida pessoal Deus pede, filho, obedece para que vivas, uma obediência daquela que exige entrega do coração a Deus, entrega dos prazeres que nós todos temos. Todos nós temos aqui alguma coisa que gostamos muito, mas que nós sabemos que Deus nos exige que renunciemos. Eles aí já inventavam um monte de coisas para não fazer isso. Um fariseu é isso. Faz umas coisas, outras deixa de fazer. Estamos quase a acabar. Vejam só esta experiência. Estamos perto do Natal, não é? Já estamos a chegar mais perto. Então vejam só esta situação, esta descrição. Nessa época em que Jesus estava para nascer, estava para vir, vejam como estava a sociedade, o povo de Deus naquele tempo. Vamos ver, vamos ler? Diz assim. Um anjo visitou a terra a fim de ver quais os que se achavam preparados para receber a Jesus. Ok? Então Deus enviou um anjo e o anjo vai começar a ver quem dentro do povo judeu, na altura o povo de Deus, estaria preparado para receber o esperado Messias que eles tanto falavam, não é? Contudo, não ouviu voz de quem? Louvor, anunciando que o tempo da vinda do Messias estava às portas. Ok, o anjo já vem, mas já começa a ver que alguma coisa não está certa. Ninguém está a falar sobre a vinda do Messias. Não está a louvar porque estão próximos desse tempo. Ok? O anjo paira algum tempo sobre a cidade escolhida, Jerusalém, e sobre o templo, onde a presença divina havia sido manifestada durante séculos. Mas, mesmo ali, há idêntica, quê? Indiferença. Ok, agora o anjo está a ficar mais preocupado, porque agora foi mesmo direto ali ao templo, ao centro da adoração religiosa do povo, mas continua a haver o quê? Indiferença. Os sacerdotes, em pompa, orgulho, estão a oferecer sacrifícios profanos. Porquê? Porque Deus não aceita, mais uma vez, Deus não aceita
serviço para Ele que não seja feito de coração. Os fariseus estão a discursar ao povo em altas vozes, ou a fazer jactanciosas orações nas esquinas das ruas. Reis, filósofos e rabis, todos se acham inconscientes do maravilhoso fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer. Estão a ver como está a sociedade naquele tempo? Será que nós não estamos assim também? Será que nós estamos realmente apercebidos dos sinais da segunda vinda de Jesus? Que eu acredito que está bem às portas? E que nós aqui, mais tarde ou mais cedo, haveremos de ver? Será que não temos preocupado demasiado com o nosso trabalho, com os grandes empreendimentos, conseguir uma casa melhor, não é? Conseguir dar coisas aos filhos que não nos são necessárias realmente? Será que nós andamos absorvidos com competições, não é? Com subir mais alto na carreira, com poder servir a Deus, mas não de um modo sincero e fervoroso, mas simplesmente para conseguirmos subir na carreira da igreja, não é? Conseguimos ascender porque alguns utilizam a igreja. Como não podem subir noutros sítios, sobem na igreja. Esse é o facto. Será que nós temos monopolizado e temos feito essas coisas? E estamos realmente inconscientes da nossa condição e de que Jesus está por vir? Era assim que estava a sociedade na altura. Pasmo de espanto. O mensageiro celestial está prestes a retornar ao céu com a desonrosa notícia. Era assim que estava o céu, ao ver que o povo escolhido não estava preparado para aquilo que eles tanto anunciavam, a vinda do Messias. Mas, o que é que o anjo descobre? Descobre ali alguns pastores que vigiam os seus rebanhos, mirando o céu, bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias por vir e almejam o advento do Redentor do mundo. Dentro de toda aquela sociedade, o anjo encontra um grupo que não está no centro da adoração da nação judaica, mas está ali, afastado, nos campos, os pastores. Mas foi o único grupo que o anjo viu que poderia receber esta maravilhosa bênção do céu. Tanto que ali encontra-se um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. Nenhum outro em toda a Judeia, em todo o povo de Deus estava preparado, só alguns pastores. Subitamente a glória celestial inunda a planície toda, ao aparecer uma incontável multidão de anjos. Agora vejam só como Ellen White resume a história de Belém, certo? Este episódio. Podemos tirar algumas lições. Ela diz: que lição encerra a maravilhosa história de Belém? Quanto ela reprova o quê? A nossa incredulidade, o nosso orgulho e autossuficiência. Porquê? Porque Deus passou por alto os grandes e escolheu os humildes. Porquê? Porque eles eram os únicos que podiam receber a mensagem divina, que estavam preparados. Quase a acabar, vejam só que no próprio ministério de Jesus o que é que ele fez? Não escolheu os grandes, mas os humildes. Ok? Ele diz que passou por alto os grandes fariseus, os doutores da lei, aqueles que estavam mais envolvidos diretamente no seu serviço, digamos assim, aparentemente, porque se orgulhavam do seu saber ou posição. Será que na igreja hoje Deus também não está a rejeitar pessoas porque elas orgulham-se dos cargos que têm, se orgulham da posição que têm, do serviço que fazem para Deus? Será que Deus não está a passar isso por alto? Porque assim, os fariseus nunca deixaram de ministrar, no final das contas, certo? Eles continuavam sempre envolvidos com o serviço religioso. Mas Deus já os tinha rejeitado, mas eles continuavam. Entendem? Por isso é que nós temos de pedir a Deus que nos ajude a saber a nossa condição. Eram aferrados às tradições que tinham, às superstições. Aquele Jesus, não é? Que lia os corações, escolheu humildes, pecadores, dispostos a quê? A aprenderem. E é isso que nos tem faltado, irmãos. Tem faltado pessoas humildes, mas não é humildes de boca. Humildes que realmente se dispõem não só a ser repreendidos, a ser chamados à atenção, mas que aprendam de Jesus. Que estejam dispostos a negar, a renunciar às suas paixões, aos seus desejos, a ser dirigidos por Deus, a não retaliar, a não ter inveja, a não ter ciúme, deixar e entregar tudo nas mãos de Deus. Tem faltado esse tipo de pessoas. E que não sejamos nós. Por fim, o último texto.
para acabarmos esta reflexão. É plano de Deus empregar o quê? Humildes instrumentos. Para quê? Atingir grandes resultados. Não será então dada glória aos homens, mas àquele que por meio deles, desses humildes instrumentos, opera para o querer e o efetuar da sua própria aprovação. Deus não te tem mais em consideração por fazeres isto ou aquilo para Ele. Deus não te tem mais consideração por teres uma posição de responsabilidade na sua casa, porque Judas também tinha, era o tesoureiro. Deus não te vai considerar mais por aquilo que tu lhe dizes de bonito. Deus só te vai levar a sério, em consideração, se tu te renderes totalmente a Ele. Se tu te renderes totalmente a Ele, submetendo-te a Ele, para ter uma verdadeira relação pessoal com Ele, porque Deus é um Deus pessoal, não é do coletivo. Deus está a olhar para ti neste momento pessoalmente, não para todos, porque Ele sabe o que para ti e para mim ainda nos afasta dEle. Então eu olho para ti, chamando-te a ti, não a todos os irmãos que estão à tua volta, mas a ti, o convite é a ti e a mim, que nos possamos realmente aproximar dEle, sendo sinceros, pondo-nos nus perante Ele, porque na realidade, para Ele nós estamos nus mesmo, só precisamos nos despir mesmo. Entendem? Então e é assim, eu não posso convencer ninguém. Eu posso ter mostrado estes textos todos, posso ter falado muita coisa, mas tu podes sair daqui, ir lá para fora e volta tudo à mesma. Eu não tenho poder de convencer, mas o Espírito Santo tem. Por isso é que nós oramos para que o Espírito Santo pudesse estar aqui. Eu não sei quais são os teus motivos, o que é que te motiva a fazer as coisas, mas também não me compete a mim. Quando Jesus estava a passear na praia com Pedro e João ia mais atrás e Pedro perguntou-lhe: ó Senhor, o que é que será deste aqui? E Jesus disse: o que é que te importa? Segue-me tu. Então que cada um de nós não se preocupe tanto com o outro no sentido de será que eu estou a ser melhor ou pior, não é? Mas preocupe-se antes primeiro com os seus defeitos, com o que tem para melhorar. Só assim é que nós vamos poder realmente ser aceitáveis a Deus. Amém. Vamos então orar. Eu pedia que todos nós, aqueles que puderem, se ponham de joelhos, ok? Para nós podermos fazer esta última oração também a Deus aqui. Pedindo que Ele nos ajude a ver o que ainda temos para mudar e nos ajude a reconhecer isso e a entregar tudo nas mãos dEle. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, orando para que Tu possas nos mostrar o que ainda nos afasta de Ti. O tempo é curto, Senhor. O juízo está prestes a passar em revista os nossos casos. Quando Tu voltares, Senhor, será para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, Senhor, aquilo que nós ainda temos de melhorar, especialmente nos nossos motivos, Senhor, que mais ninguém vê, mas só nós e Tu. Que Tu, a cada um de nós, pessoalmente, nos ajudes a ver isso. E ajuda-nos, Senhor, a mudar o nosso espírito, as nossas atitudes, os nossos motivos, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda Te podemos buscar. Senhor, que abençoes os meus irmãos e a mim também. Porque nós, Senhor, podemos estar envolvidos no Teu serviço, mas estar longe de Ti é um facto, é uma realidade. Por isso, Senhor, que Tu nos ajudes. Só cada um pessoalmente poderá realmente ver o que ainda precisa de mudar. E pedimos, Senhor, que nos ajudes não a sair daqui da mesma forma que entramos, mas a fazer uma autoanálise, porque Tu vais-nos mostrar, Tu vais-nos ajudar. Simplesmente motiva-nos para que nós possamos fazer essa entrega neste momento. Em nome de Jesus. Amém.